ministério dele ali, tanto na Ásia como na Grécia. E agora, tudo aquilo que foi profetizado na vida dele, dessa perseguição que viria quando ele chegasse em Jerusalém, a gente já vai ver que a profecia aqui vai se cumprir. Paulo chegou em Jerusalém, foi recebido com grande alegria pelos nossos irmãos, pelos irmãos em Cristo ali, daquela igreja poderosa, mas que seus inimigos logo se levantaram contra ele. Os seus próprios irmãos judeus, que perseguiram muito o ministério do apóstolo Paulo. Isso é muito interessante, querido. Como é que o teu irmão vai te perseguir? Foi isso que Paulo enfrentou. Porque a perseguição do Império Romano só vem mesmo ferozmente só quando Nero vai subir ao poder, que vem já a perseguição do Império Romano ferozmente contra os cristãos. Mas aqui Paulo está sendo perseguido pelos próprios judeus que não acreditavam no Messias e que não acreditavam na conversão dele. Ele falava, aqui no versículo, no capítulo 22 que a gente vai estudar, a gente vai ver que ele vai dar o testemunho de tudo que ele fez, de tudo que ele passou, mesmo assim as pessoas não acreditavam nele, porque eram cegos, pessoas cegas, com inveja. E foi tudo isso que o apóstolo Paulo enfrentou. O versículo 31 diz assim: enquanto estava tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto, porque corriam algum boato que Paulo tinha colocado incircunciso ali dentro do templo. Isso causou um grande tumulto que foi obrigado o Império Romano a vir para acalmar. Para você ver que não foi qualquer coisa. O Império Romano mandar os soldados, mandar todo aquele pessoal ali, é porque o negócio realmente estava fora de controle. E aqui a gente vê, o mais triste a gente vê nessa situação, querida, é que aqui é choque de religião, né? O judaísmo contra o cristianismo, que era a religião, o caminho que era conhecido naquela época, contra a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era contra os apóstolos, tudo que já tinha sido feito e pregado, e através de muito testemunho. O testemunho estava ali na cara de todo mundo. Quando Pedro vai ali no capítulo 3, levanta aquele homem ali, naquele templo, tantas curas, tantos milagres na cara das pessoas, mesmo assim as pessoas não criam, né? E faziam de tudo para brigar. Então é muito perigoso você pegar a tua vida espiritual e virar um fanático da religião. Você tem que ter um controle, senão você vira fanático. Nós temos que ter um equilíbrio. Então aqui a gente vê o fanatismo dos judeus, e não querer aceitar todos aqueles testemunhos dos irmãos dos apóstolos, ali estampado na cara de todo mundo, que era muito milagre, a igreja crescia cada dia e o nome do Senhor é glorificado. A gente vai ver que Gamaliel chamou, olha, no capítulo 5, se isso for coisa de homem, vai se acabar. Agora, se eles estiverem fazendo a vontade de Deus, não tem quem pare, querido. E a gente vê aqui que o apóstolo Paulo estava prestes a ser morto, e ele foi salvo aqui pelas tropas romanas. No versículo 32 diz assim: então no mesmo instante reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu ao centro da multidão, alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar Paulo. Então quer dizer que se não chegasse lá a tropa romana, os soldados romanos, quem sabe eles não iam matar, porque o foco era matar ele mesmo. Assim como mataram Jesus, entre aspas, porque Jesus ressuscitou, mas o foco mesmo era matar em nome de Deus, em nome da religião. Isso é um perigo. Você querer matar alguém em nome de Deus, que Deus não dá essa ordem para ninguém. Deus, ele não dá ordem para ninguém. A única religião que manda matar, a gente sabe qual é, que está aí no mundo aí matando um monte de gente. Está ali no Oriente Médio, eles matam em nome de Deus, se explodem em nome de Deus, e a gente vê os noticiários. Deus não manda ninguém se explodir.
Deus não manda ninguém matar ninguém. Deus não manda ninguém tirar a vida de ninguém. Mas o ser humano, quando ele vira fanático, tanto religioso, então como político, qualquer segmento da sociedade, ele faz coisas absurdas. É qualquer ser humano. Então a gente tem que ter um equilíbrio. A gente aprende aqui que se não fosse os soldados chegarem lá para pôr ordem, quem sabe se o apóstolo Paulo resistisse toda aquela perseguição, porque deram muita porrada nele, irmão. Tiraram ele do templo, espancaram ele. Versículo 33. Assim que chegou o comandante, mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. Porque o Império Romano quer saber por que aquela perseguição, o que era que estava acontecendo. Já que o Império Romano chegou lá, Roma não ia deixar barato, porque eles sabiam que se tivesse, já que estava tendo todo aquele tumulto, aquela grande confusão, era porque algo muito sério estava acontecendo. Então tudo isso aqui a gente vê que não foi fácil para o apóstolo Paulo. E as profecias aqui estão se cumprindo. Tudinho que Ágapo profetizou sobre a chegada dele a Jerusalém. No versículo 34, do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. É assim que era, assim que foi com Jesus. Uma parte queria que soltasse Barrabás e outra parte queria que crucificasse Jesus. Onde tem a multidão, sempre um dá para um lado e dá para o outro. É igual jogo de futebol, né? Agora estava tendo aí a final da Argentina e Inglaterra. A Inglaterra saiu na frente, depois a Argentina empatou e virou o jogo, né? Sempre é assim, querido. Tem as pessoas que vão puxam para um lado e tem as outras que puxam para o outro lado. Uma coisa que me chama a atenção, é ruim quando os dois lados puxam para o lado errado, né? E quando um puxa para o lado que é certo, até que a gente vê algo acontecer, alguma esperança acontecer, de uma conversa, de chegar a um acordo, para que não venha causar uma morte, que é muito difícil quando numa multidão alguém morre, sabe que o povo se revolta, né? A gente vê as grandes revoltas aí hoje na sociedade, até mesmo nos condomínios, nos bairros, na rua, quando vê ali uma pessoa fazendo uma maldade com uma pessoa, o povo todo se levanta contra a pessoa. Sempre tem um lado e tem o outro da história, e aqui também não é diferente. No versículo 35 diz assim: ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. Então foi muito difícil isso aqui, querido, o que Paulo atravessou. Mas Paulo, aqui a gente vai aprender que Paulo está preparado para esse momento. Ele está muito preparado para todas essas perseguições. Ele sabia que ele ia enfrentar isso. Ele sabia que ele ia enfrentar em qualquer lugar que ele chegasse. Versículo 36. E a multidão que os seguia, não parava de gritar: mata-o. É para acabar com o problema, é para matar. Isso acontece muito hoje em dia, né? As pessoas mandam matar as pessoas, pensam que vai resolver o problema, que nada, aí piora. Que não é por força, não é por violência, a Bíblia diz, mas o homem quer sempre resolver na força. Por isso que os Estados Unidos está guerreando com o Irã. Ali para tomar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos quer ali impor a taxação dele, o Irã também quer o lado dele, porque ele está perto do território dele. É a briga, irmão, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O ser humano, quando ele não teme a Deus, é assim a vida dele, é guerra, é querendo pisar nas pessoas, tirar força, querendo matar a pessoa.
pensando que vai resolver. Por que as guerras estão aí? Porque a diplomacia acabou, irmão. Acabou o diálogo. E quando acaba o diálogo, acaba a diplomacia, o cara vai para a guerra, vai querer tomar na força, o que é do direito da pessoa. Então o ser humano ele continua assim. Mas o cristão não. O cristão é diferente. Paulo aqui está prestes a morrer. Paulo aqui está sendo perseguido. Paulo aqui está sendo caluniado. As pessoas estão falando mal dele. Mas mesmo assim ainda tem misericórdia no coração dele, pela vida dos seus irmãos que estavam dando porrada dele. Porque o cristão é diferente, né? A gente suporta muita coisa dele. No 37 diz assim: pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, a fortaleza Antônia, ali, que ficava ali do lado do templo, que Herodes mandou construir, justamente que quando tivesse um tumulto, o soldado lá de cima da torre via aquele tumulto e mandava os soldados chegar lá para apaziguar, para acabar um levante. No versículo 37, pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: tem permissão para dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: falas língua grega? Claro que Paulo fala, Paulo é poliglota. E aqui no 38, não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Esse comandante aqui pensava que Paulo era um desses comandantes desse terrorismo que aconteceu, que Roma mandou ir atrás de todo mundo, mas só que muitos estavam foragidos. Esse homem aqui, esse comandante aqui grego, ele pensa que Paulo é um desses, mas que na verdade não é por causa, não é esse o motivo. Por isso que ele indaga aqui, para a gente ver que muitas pessoas se levantavam contra o Império Romano. Só que quando acontecia isso, o Império Romano mandava os soldados, mandava um centurião ali, os soldados para resolver o problema. Porque Jerusalém, quando a gente vai estudar no profundo, deu muito problema para mim. Porque eles não queriam de maneira nenhuma aceitar o jugo dos romanos. Por quê, pastor? Por causa da promessa que Deus fez a eles, que eles que seriam a potência, que eles que seriam a nação para comandar o mundo. Só que eles não quiseram, vacilaram. E até hoje é o gentil que está comandando o mundo. A gente vive hoje a plenitude dos gentios. Israel só vai voltar a ser uma potência só quando Jesus voltar. Não tem para onde correr. Mas a profecia diz também que ninguém mais toca neles. O Irã pode jogar lá quantas bombas ele quiser em Israel. Israel vai se livrar de todos. A única guerra que Deus vai permitir no final dos dias é Gog e Magog. Que é o próprio Deus que vai trazer todas as nações que vêm contra Israel. E é Ele mesmo que vai guerrear contra Israel e glorificar o nome dele nele. Ninguém mais toca em Israel, ninguém mais toca na igreja. Porque isso é promessa de Deus. É por isso que ninguém toca no ungido do Senhor. Vai tocar no ungido do Senhor. Por isso que Davi não tocou em Saul. Não matou ele nas oportunidades que teve. Porque ele tinha isso em mente: eu vou matar um homem que foi ungido por Deus. E assim voltar para ele automaticamente. Entendeu? Então é isso que acontece, querido. Versículo 39. Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade da grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas a falar ao povo. Olha só, Paulo, meu irmão, quando a gente vai estudar, os caras deram tanta porrada em Paulo, que os eruditos dizem que até os dentes da boca dele foi quebrado. Tanta porrada que deram nele. E olha o que ele vai falar aqui, depois de apanhar, tá com a cara toda arrebentada. Olha o que ele vai falar aqui. Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância da Cilícia. Peço-te que me consintas a falar ao povo. Aqui, se ele não fosse homem de Deus, ele ia aproveitar para
ainda mais acirrar a confusão. Mas que nada, ele quer contar o testemunho dele, que a gente vai estudar no capítulo 22, que é o discurso dele, para ver se entra na mente do povo, e a gente sabe que não vai entrar. Mas ele falou a verdade. Ele não deixou de pregar, não deixou de falar aquilo que Deus fez na vida dele. E diz assim: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade da grande importância da serviço, peço-te que me consintas a falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada, e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico, na língua deles, para saber que ele era um hebreu, que ele era um judeu, e que a conversão dele foi um grande encontro que ele teve com Jesus ali na estrada de Damasco, do capítulo 9, que ele já estudou, e que dali Deus mudou a vida dele. É isso que a gente vai estudar no capítulo 22. Esse testemunho, ele vai buscar lá atrás, desde a conversão dele até agora, o que está acontecendo para ele, contando um grande testemunho do que Deus fez na vida dele. Mas mesmo assim a maioria não vai receber, e as coisas vão se apertar até ele ser levado lá para Roma. Esse não era o foco dele ir dessa maneira para Roma. Ele tinha outros planos, mas ele foi para Roma abaixo de perseguição, abaixo de inveja, mas mesmo assim ele não deixou de fazer a vontade do Senhor. Amém? Então até aqui hoje, e que Deus venha nos abençoar. Que fique claro aqui, irmão, eu quero falar algo para você nessa noite, tá? O culto de quarta-feira só vai voltar dia 5 de agosto, tá? A gente vai fazer um recesso agora, tá? Foi até o dia 15 hoje, e a partir da outra quarta não haverá mais culto de ensino. 2 semanas sem culto de ensino. Só vai voltar dia 5 de agosto, que é uma quarta-feira. Os cultos de domingo vão continuar, porque a gente está no período de férias. Eu vou descansar um pouco, a irmã Raquel precisa descansar, os irmãos também precisam passear, mas o culto de domingo vai continuar, tá? No mesmo horário, no mesmo local, para a glória do nome do Senhor. A gente vai fazer amanhã um comunicado no grupo, tá? O culto de quarta-feira nós vamos dar uma pausa para descansar, tá? Para dar uma passeada, relaxar um pouco a mente. Só vai voltar dia 5 de agosto. Mas o culto de domingo é o culto principal da igreja, vai continuar, tá? A partir das 18 horas a gente vai estar aí fazendo o culto da família, que não pode faltar. O culto principal da igreja a gente não pode deixar de fazer, né? A gente não pode deixar de fazer, senão o povo se afasta do Senhor, né? E a gente tem que fazer a obra do Senhor, tá? Vamos ficar de pé, eu vou orar. Coloque um hino aí, Senhor, a minha orar, a gente vai aos nossos lados. Quero agradecer vocês que estão aqui, que vieram, para a glória do nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecendo, meu Pai, por tudo que foi feito nesse lugar, pelas orações, pelas intercessões. Quero te agradecer pelos louvores, pelos testemunhos contados, e que tu venha nos abençoar grandemente. Tu venha abençoar o teu povo, a tua igreja, a tua eleita, Pai. Tu venha abençoar, Senhor, todos nós que estamos aqui. Esse culto que nós vamos continuar de quarta-feira de ensino somente em agosto, dia 5 em diante. E a gente vai entrar no capítulo 22 para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa família. Abençoa o nosso lar, os nossos filhos, a nossa parentela, todas as pessoas, Senhor, que pedem as nossas orações e intercessões. Essa noite nós te glorificamos, meu Pai. Te damos graça porque tu tem cuidado de cada um de nós. Nós aprendemos nessa noite, meu Pai, que nós não devemos jamais retroceder, meu Pai, na nossa vida espiritual. As lutas vêm, as perseguições vêm, mas o nosso Deus é conosco. Quando a gente permanece firme na rocha que é Cristo, Cristo sempre nos surpreende com a sua bênção, com a sua vitória, porque Ele é fiel. Então venha nessa noite, meu Pai, abençoa os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais do Ministério Adoração e Graça. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa, meu Pai, nessa noite aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm onde morar, aqueles que não têm uma família, aqueles que estão morando aí, Senhor, nas ruas. Visita nessa
nessa noite o órfão, a viúva, as prostitutas, as meretrizes. Visita nessa noite, Senhor, o pai de família. Visita as famílias dessa terra, aqueles que estão em guerra, as nações que estão em guerra, aqueles que nesse momento estão sofrendo, meu Pai, com terremoto, principalmente os nossos irmãos aqui vizinhos da Venezuela, que já morreu mais de 5.000 pessoas. Que Tu venha visitar, meu Pai, aqueles que estão vivos. Foi nessa semana, Senhor, uma criança e uma mãe que foi resgatada do escombro. Graças a Deus, Senhor, que as pessoas estão ali com vidas. Algumas pessoas sobreviveram a esse grande desastre. Que Tu venha visitar esse país, que Tu venha mudar o quadro desse país e que Tu venha mudar o quadro do nosso país, Senhor. Que esse país venha prosperar, que esse país venha ser abençoado por Ti. Guarda o nosso povo, guarda a nossa liderança, guarda os pastores do Brasil, guarda a Tua igreja no Brasil e no mundo. Guarda, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, tudo aquilo, todas as pessoas que têm, Senhor, orado, intercedido, Senhor, pela nossa vida, pelo ministério, as pessoas que são alcançadas tremendamente através da obra aqui na quarta-feira, no domingo, e que Tu venha nos dar esse resto de mês, a partir até o dia 30 de julho, meu Pai, que Tu venha nos guardar e nos proteger, que Tu venha dar vitória para o Teu povo. Eu profetizo nessa noite, meu Pai, que Tu é o Deus da vitória, que Tu é o Deus do milagre, que Tu é o Deus que salva, que Tu é o Deus que cura, que Tu é o Deus que liberta, meu Pai. Por isso, nessa noite, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para